Olá, na aula de hoje falaremos sobre lógica proposicional. A lógica proposicional ela é uma linguagem formal e, como toda linguagem, ela tem um alfabeto composto por diversos símbolos e operadores lógicos. E cada um desses operadores ou conectivos possuem regras gramaticais utilizadas na construção das sentenças dessas linguagens, que são proposições compostas ou fórmulas bem formadas. E esse alfabeto ele é definido como um conjunto de símbolos descritos a seguir, como a pontuação, os símbolos de verdade, símbolos proposicionais atômicos e os conectivos ou operadores lógicos. Como símbolo de pontuação, nós temos o E, ou O. Os símbolos de verdade, nós temos o verdadeiro ou o falso, que é o valor da proposição que teremos, das proposições atômicas aqui, que são representadas por letras minúsculas, como Pzinho, Qzinho, Rzinho, Szinho. São os mais comuns, mas você pode utilizar qualquer letra do alfabeto. Nós temos também os conectivos ou operadores lógicos, que são o operador de negação, o operador de disjunção, ou E, de conjunção, ou o então e o se somente sim. Faltou o ou exclusivo aqui. No restante da unidade, nós veremos esses componentes de forma mais detalhada. Uma proposição é definida como um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Ou, em outras palavras, podemos dizer que as proposições afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos de determinadas entidades. Temos alguns exemplos de proposições. Essas proposições são todas verdadeiras. Tangente de π sobre 4 é igual a 1. Raiz quadrada de 3 é menor do que π. Π é 3,14, O próprio número já seria menor que π. E o Brasil situa-se na América do Sul. São exemplos de proposições. Agora, uma proposição ela tem um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Como um exemplo a seguir, a Argentina fica na África. Nós sabemos que essa proposição Pzinho tem um valor lógico falso, pois a Argentina fica na América do Sul, no Hemisfério Sul, no Hemisfério Sul, e na América do Sul, E que o Brasil situa-se no Hemisfério Sul. Nós sabemos que é uma proposição com valor lógico verdadeiro, E nós representamos isso da seguinte forma. O V de Pzinho, o valor lógico de Pzinho, ele é igual a falso. E o valor lógico de Qzinho, V de Qzinho, é verdadeiro. Ok? As proposições podem ser classificadas como simples ou compostas. Uma proposição simples ou atômica é aquela que nós vimos anteriormente, que contém somente uma afirmação. Uma proposição composta é formada por duas ou mais proposições. E as proposições compostas são representadas por letras maiúsculas. A seguir, nós temos alguns exemplos. Olha aqui, a proposição Pzão, P maiúsculo. Carlos é careca e Paula é estudante. Nós temos duas proposições. A proposição Pzinho, Carlos é careca, e a proposição Qzinho, Paula é estudante. A união das duas formou uma proposição composta Pzão. Qzão, Rafael dirige carros ou motos. Rafael dirige carros Pzinho, Rafael dirige motos Qzinho. A proposição é R maiúsculo. Se um jogador de futebol recebe 2 cartões amarelos em um jogo, então ele deve ser expulso. A proposição Pzinho. Um jogador recebe 2 cartões amarelos em um jogo, Pzinho, E um jogador de futebol é expulso, deve ser expulso, Qzinho. São duas proposições, ok? E nós temos alguns princípios fundamentais que regem o pensamento matemático, a lógica matemática. E a lógica adota como regra fundamental o pensamento de dois seguintes princípios, ou axiomas. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição versa que uma proposição pode ser verdadeira, não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo.
Um não pode contradizer o outro, né? Então ela não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído diz que ou uma proposição é verdadeira ou ela é falsa. E isto é, verifica sempre um desses dois casos, nunca um terceiro caso. Então, como representação, a proposição Pzinho, nós temos dois valores possíveis, verdadeiro e falso, ok? E para representar isso, esses valores possíveis, nós temos uma tabela verdade, né? De acordo com o princípio do terceiro excluído, toda proposição simples P ou é verdadeira ou é falsa. Quando lidamos com proposições compostas, podemos determinar que seu valor lógico a partir dos valores lógicos de cada uma das proposições simples que a compõem, através do princípio fornecido pela definição a seguir de Alencar. Essa definição não é de Alencar, ela foi citada por Alencar, né? Essa definição versa que o valor lógico que qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos propostos simples das proposições simples componentes, ficando por eles univocadamente determinado. Basicamente, o que ele diz aqui? Que para a construção da tabela verdade, que é essa tabelinha aqui, ó, eu tenho que verificar todas as possibilidades de combinação, porque o valor lógico de P é sempre V ou F, certo? Mas o P ele se relaciona com a proposição Q, nessa proposição composta. Então, esse F, quando P for F, o Q pode ser F ou pode ser verdadeiro. Quando o P for verdadeiro, o Q pode ser falso ou verdadeiro. Então, nós temos que cumprir todas as possibilidades de combinações de valores para P e Q. Professor, mas tem uma dúvida. Como que eu sei a quantidade de possibilidades? Simples. Nós pegamos dois, que são duas possibilidades, né, e elevamos ao número de operadores. Dará a quantidade de possibilidades. 2 elevado a n, que no caso aqui nós temos P e Q. Então, 2 elevado ao quadrado são 4 possibilidades. Uma forma bem simples de preencher a tabela verdade e que evita erros futuramente quando se estende essa quantidade de operadores lógicos é o seguinte. Nós descobrimos a quantidade, né, de possibilidades, no caso aqui 4. Metade das possibilidades preenchemos com falso, metade das possibilidades preenchemos com verdadeiro. Quando chegamos na Q, nós pegamos metade da falsa da anterior, que no caso é P, e preenchemos com falso. A outra metade, verdadeiro. Metade das verdadeiras são falsas e metade das verdadeiras são verdadeiras. E assim, quando se estender a quantidade de operadores, não corremos riscos de errar, porque isso aqui, se estender a quantidade de operadores, se estende a quantidade de possibilidades. Se nós tivermos 3 operadores, nós já temos 8 possibilidades. 4 operadores, 16, e assim vai se estendendo, ok? Vamos falar sobre o operador lógico de negação, já citado anteriormente. A negação de uma proposição P, a proposição denotada por não, ela é denotada por não P e resulta no valor lógico V quando a proposição P é falsa. E vice-versa, né? Falso quando P é verdadeiro. Se a negação de P é dada por esse tiozinho aqui, ó, esse não P, ou esse tio P, ele pode ser lida como não P, independente de qual operador utilizar. E seu valor lógico é o seguir. Aqui nós temos a tabela verdade de P. P pode ser falso ou verdadeiro. A negação de falso se torna verdadeiro. A negação de verdadeiro se torna falso. Bem simples. Nós temos um exemplo textual que facilita um pouco o entendimento. Olha lá, eu tenho uma proposição P em que diz que a Terra é um planeta do Sistema Solar. Sabemos que é uma proposição verdadeira. A negação de P é a Terra não é um planeta do Sistema Solar. Para nós verificarmos o valor lógico da expressão, podemos fazer da seguinte forma. O valor lógico de P é igual à negação do valor lógico de não P. Ou seja, nós sabemos que
não P é falso, né? Então, a negação de falso é o valor de V de P. Então, a negação de falso é o quê? Verdadeiro. Então, está correto. Nós temos que a proposição Q, que diz que 1 mais 1 é igual a 2. Sabemos que é uma proposição verdadeira. A negação disso aqui diz que 1 mais 1 é diferente de 2. Para verificarmos o valor lógico da expressão, né, valor lógico de Q, nós dizemos que a negação do valor lógico de não Q, ou não Q sabemos que é falso, né? A negação de falso é verdadeiro. Deu certinho? Mas poderíamos também ter uma expressão aqui falsa, tipo 1 mais 1 é diferente de 2, e aqui a negação se tornando verdadeira, né? 1 mais 1 seria igual a 2. Aí inverteria tudo aqui, né? Aí só que ficaria falso é igual à negação da verdade. Mas seria o mesmo princípio. Nós temos a conjunção, ou E. Chamamos de conjunção de duas proposições P e Q a proposição resultante da operação P e Q. Nós lemos como um E mesmo. Ela pode ser representada pelo E lógico, viu? O valor, nessa proposição, o valor lógico V é verdade quando ambas as proposições são verdadeiras e falso nos demais casos. Ok? Olá, quando ambas são falsas, é um demais caso, né? Quando ambas são verdadeiras, é verdadeira. O restante é tudo falso. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Ok? Tem um exemplo textual aqui também para facilitar o nosso entendimento. Nós temos a proposição Pzinho que diz que Pelé nasceu na China. E nós temos a proposição Qzinho que diz que Pelé foi um grande jogador de futebol. Sabemos que Pzinho está falso e Qzinho é verdadeiro. A proposição P e Q versa que Pelé nasceu na China e foi um jogador de futebol. O E, ele diz, para entendermos melhor, o E tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é como se fosse algo ligado. Mas nós sabemos que Pelé não nasceu na China, mas ele foi um jogador de futebol. Isso torna a expressão total falsa. Mas vamos ver o valor lógico da expressão. V de P e Q é igual a V de P e V de Q. Nós sabemos que V de P é falso e nós sabemos também que V de Q é verdadeiro. Então, falso e verdadeiro deu falso. Lembrando lá que ele só é verdadeiro quando ambas são verdadeiros. Falso e verdadeiro deu falso. Ok? Nós temos também esse segundo exemplo em que diz que Goiás é um estado do Brasil e o Brasil é um país que pertence ao continente americano. A expressão composta P e Q diz que Goiás é um estado do Brasil. Essa vírgula aqui tem um som de E, né? E é um país que pertence ao continente americano. Nós sabemos que ambas as proposições são verdadeiras, né? Então, verificando o valor de P e Q, é a mesma coisa de verificar o valor de P e o valor de Q. Nós sabemos que o valor de P é verdadeiro e o de Q é verdadeiro. E quando ambas são verdadeiras, aqui no E, né? Nós temos a proposição verdadeira. Nós temos a disjunção ou. Nós chamamos de disjunção de duas proposições P e Q a proposição resultante da operação P ou Q, cujo valor lógico é V quando pelo menos uma das proposições é verdadeira, e F quando ambas as proposições são falsas. Ok? Olha lá, falso ou falso resulta numa proposição falsa. Falso ou verdadeiro, eu tenho uma verdadeira, então é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, tem uma verdadeira, então é verdadeira a expressão. Verdadeiro ou verdadeiro, nós temos uma expressão verdadeira, porque pelo menos um é verdadeiro, no caso ambos, né? Como exemplo textual temos Albert Einstein foi um bombeiro, sabemos que é falso. Nós temos que Albert Einstein nasceu no Brasil, também é falso. R ou S significa dizer que Albert Einstein foi um bombeiro ou Albert Einstein nasceu no Brasil.
nós pegamos o valor lógico dessa expressão, valor lógico de R ou S, que é a mesma coisa valor lógico de R ou valor lógico de S. Nós sabemos que valor lógico de R é falso, de S também. Falso ou falso, sabemos que é uma falsidade, porque ele só é falso quando ambas são falsas. Agora vamos entender por que pelo menos uma sendo verdadeira. Neste caso aqui, ambos são, né? Um carro flex é movido a etanol. E S, um carro flex, é movido a gasolina. Ambas são verdadeiras. Significa dizer que um carro flex é movido a etanol ou a gasolina, certo? A proposição, o valor lógico da expressão é a mesma coisa que o valor lógico de cada um operador lógico separado, né? Então, o valor lógico de R é V, ou o valor lógico de S é V também, V ou V deu V. Mas pensamos que o S seja um carro flex é movido a diesel. Nós sabemos que é uma falsidade, né? Aí ficaria lá, um carro flex é movido a etanol ou a diesel. O ou, ele exclui uma das possibilidades, por isso que somente um precisa ser verdadeiro, para a expressão ser verdadeira. Porque ele fala, ou é movido a etanol, ou a diesel. Não, ele não é movido a diesel, mas ele é movido a etanol. Então isso torna a expressão verdadeira, ok? Analogamente, pode-se fazer esse valor lógico da expressão chegando ao valor verdade, ok? E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Obrigado.